5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. Bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 9 de Atos. Meu tema hoje é o poder transformador do Evangelho. Irmãos, vejam como a religiosidade destituída de revelação embrutece as pessoas. Paulo nasceu em Tarso, capital da Cilícia, importante centro cultural do Império, estudou filosofia e poesia grega, por direito de nascimento era cidadão romano, foi educado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu educação cultural e religiosa. Ele era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus, mas apesar da sua grande erudição, estava espiritualmente cego e não conseguia enxergar no Antigo Testamento o fato de que o Messias era anunciado ali pelos profetas. Saulo, como os demais religiosos, não conseguiam conceber como sendo Messias enviado, um nazareno crucificado como um criminoso. Também não conseguiam discernir a ressurreição de um homem que morreu dependurado numa maldita cruz. Por isso, queriam banir da terra a fé cristã nascente. Se não vejo os irmãos, verso 1 diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que consideravam eles uma seita, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vamos entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Alguns cristãos que fugiram de Jerusalém foram para Damasco por causa da perseguição. Em Damasco havia muitas sinagogas em razão do grande número de judeus que ali residiam. E exatamente ali a fé cristã começou a florescer. E Saulo percebeu que de Damasco ela poderia se espalhar para o mundo de então. O que fez Saulo? Ele se dirigiu ao sumo sacerdote, o cabeça do sinédrio, que era um corpo judiciário que possuía jurisdição sobre os judeus residentes em Jerusalém, na Palestina e na dispersão, e fez isso para solicitar poder, para expedir mandados para as sinagogas de Damasco, a fim de prender os cristãos judeus que ali residiam e levá-los de volta para Jerusalém. Com essa motivação, ele empreendeu uma viagem longa, por volta de 230 quilômetros, que durava quase uma semana, e com ele estavam alguns oficiais do Sinédrio, uma espécie de força policial. Irmãos, é possível que qualquer um de nós ficaria na dúvida sobre a possibilidade da conversão de uma pessoa como essa. Mas vejam o que Deus pode fazer, irmãos. Ele pode pegar uma pessoa que era a maior expressão do judaísmo e torná-la na maior expressão da igreja cristã. A graça e a soberania de Deus alcançam até aqueles que oferecem resistência a Ele para transformá-los num instrumento da vontade dEle. As pessoas, irmãos, que rejeitam radicalmente as coisas de Deus, via de regra, quando têm um encontro com Jesus, elas também assumem um compromisso radical com Ele. Então, se você tem orado por alguém que considera
tão distante de uma conversão. Saiba que Deus tem poder para mudar qualquer pessoa, por mais precária que seja a sua condição espiritual. Continue orando, testemunhando, crendo. Ela terá o seu dia de estrada de Damasco e tudo vai mudar na vida dela quando iniciará uma caminhada diametralmente oposta à caminhada que fazia. Isso é conversão. Porque a salvação sempre acontece como manifestação da graça soberana de Deus, cuja iniciativa é sempre dele. Paulo não foi salvo por seus predicados religiosos nos quais confiava, não, mas pela graça de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, louvado seja teu santo e bendito nome, porque tens poder e graça suficientes para transformar pessoas que outrora andavam em rebelião contra ti, ainda que por ignorância, em vasos escolhidos para levar seu nome a todos quantos precisam de salvação, tal qual aconteceu com Saulo de Tarso. Deus, que continuemos a interceder e crer no poder transformador do Evangelho para todo aquele que crê, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir.